Fala galera, eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão 156 da prova azul do Enem 2017. Um desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros. Então deixa eu marcar aqui, ó. O comprimento das hastes desse compasso aqui é 10 centímetros. E ela também tem um transferidor e uma folha de papel com plano cartesiano. Então ela vai desenhar nessa folha de papel que tem o plano cartesiano com o seu compasso. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse 120 graus. Então olha só, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho aqui um compasso, e eu, para fazer um círculo, eu tenho que abrir as perninhas dele. Ele chamou as perninhas de haste, né? Então, nós teremos 10 centímetros em cada uma das hastes, e a gente abriu de tal forma as pernas desse nosso compasso aqui, de forma que esse ângulo aqui fosse 120 graus. Isso está mostrado aqui nesse desenho, ó. 120 graus aqui, essa perna tem 10 centímetros, e essa outra perna aqui também tem 10 centímetros. A ponta seca está representada pelo ponto C, está aqui ele, né? A ponta seca é essa, aqui não tem grafite. E a ponta do grafite está representada pelo ponto bravo, está aqui ele. E a cabeça do compasso está representada pelo ponto alfa aqui, ó, conforme a figura. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo esse raio se encontra, e daí o setor de produção vai decidir o tipo de material que será utilizado, e isso vai depender do raio, de acordo com esses dados aqui. Então quer dizer, se tiver um raio entre 0 e 5, o material vai ser o material 1. Entre 5 e 10 centímetros vai ser o material 2, e assim por diante. Então o objetivo da questão é descobrir qual material o setor de produção escolheu. Então, para saber isso, a gente tem que saber o raio dessa circunferência aqui, que eu vou chamar de R. Então, se eu descobrir esse raio, eu vejo aonde que se inclui aqui nessa tabela, e daí eu descubro qual material e marco a resposta. Então vamos fazer o nosso desenho aqui, né? Já que aqui está meio torto, vamos desenhar esse compasso em forma de um triângulo. Olha só, a gente tem esse lado aqui do triângulo, esse lado aqui do triângulo e esse lado do triângulo. Vamos desenhar aqui, ó. Aqui é uma haste do nosso compasso, aqui é a outra, e aqui é o raio. Então a gente tem o raio aqui, a haste que vale 10 e a haste que vale 10. Bom, eu desenhei aqui o triângulo, ficou um pouquinho fechado as pernas do triângulo, né? Era para ser 120 graus. Mas tudo bem, não tem problema, é só a gente imaginar que isso aqui tem 120 graus. E ele pede para nós, então, quanto vale o raio desse cara. É isso que a gente quer descobrir. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver nesse desenho é que nós temos aqui um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? É aquele que tem dois lados iguais. Além de ter dois lados iguais, o triângulo isósceles tem outra característica muito especial. Os dois ângulos da base também são iguais. Então olha só, vamos dizer que esse ângulo tem o valor alfa e esse aqui tem o valor alfa. Vamos descobrir quanto é que vale esse valor alfa? Como é que a gente descobre? Olha só, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer vale 180 graus. Então se eu somar esse com esse com esse, tem que dar 180 graus. Então 120 mais alfa dá 180. Então, ó, alfa mais alfa, 2 alfa. 180 menos 120, 60. Então, o alfa é 60 sobre 2. Chegamos, então, que o alfa vale 30 graus. Olha que interessante, né? Eu acabei de descobrir quanto vale todos os ângulos do meu triângulo. E eu quero saber o valor do raio. Então, como é que eu vou achar aqui? Pô, eu não tenho nenhum triângulo retângulo para aplicar Pitágoras, seno, cosseno. Como é que eu faço se não tenho um triângulo retângulo aqui? Eu tenho que colocar um triângulo retângulo.
Eu vou fazer isso aqui, ó. Outra propriedade que eu sei do triângulo isósceles é que quando eu pego a altura dele referente à base aqui, que não são os lados iguais, essa altura corta a base exatamente no meio. E a altura é sempre 90 graus, né? Então eu sei que essa parte da perna aqui vale R sobre 2. E essa outra parte aqui vale também R sobre 2, metade do raio. Então eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, e agora que eu tenho triângulo retângulo, e tenho ângulo, e tenho cateto, e tenho hipotenusa, e quero saber outras coisas aqui, eu vou calcular usando trigonometria. Quer ver? Ó, eu tenho 30 graus aqui, eu vou aplicar o cosseno de 30. Cosseno de 30 é igual cateto adjacente, eu estou olhando para esse triângulo aqui, ó. Então o cateto adjacente é R sobre 2, dividido pela hipotenusa, que a hipotenusa é 10. Então eu apliquei a trigonometria e pronto, consigo agora calcular o valor do raio. Como é que a gente sabe o cosseno de 30? Tem aquele macete rapidinho, né, que a gente faz aqui no canto, faz aquela tabela. A gente tem seno e cosseno dos ângulos mais famosos, que é 30, 45 e 60. Daí como é que eu monto essa tabela aqui? Eu escrevo 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz de todo mundo, tiro a raiz de todo mundo, raiz de 1 é 1, então não precisa colocar. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 1 é 1, não precisa colocar. E agora é todo mundo dividido por 2. Então tá aqui, ó, montei a minha tabelinha dos ângulos mais famosos que a gente tem que saber o seno e o cosseno deles. Então, se eu quero saber o cosseno de 30, tá aqui, ó, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá, ó, raiz de 3 sobre 2 é igual. Já vou efetuar essa divisão. Como é que a gente faz a divisão de uma fração por um número? Conserva a fração e multiplica pelo inverso do número, 1 sobre 10. Então olha aqui, ó, esse 2 eu consigo cortar com esse 2, vou colocar uma caixinha aqui, ó, e a gente continua aqui embaixo. Então desse lado aqui, ó, sobrou raiz de 3, e desse lado aqui eu posso passar esse 10 para o outro lado multiplicando. Daí ficou só o raio aqui, ó. Então o raio é igual 10 vezes raiz de 3, que ele me falou, ó, vale 1,7. Então é 10 vezes 1,7, o raio é 17. Não vou escrever aqui, tá? Dá para escrever? Dá para escrever. Então aqui, ó, raio é 17 centímetros. Então olhando aqui, ó, 17 centímetros, tá entre 0 e 5 não, tá entre 5 e 10 não, entre 10 e 15 não, tá entre 15 e 21. O 17 está aqui nesse intervalo, então é o material 4, que o gabarito é letra delta. Beleza, galera? Se vocês curtiram a resolução, não esquece de dar aquele joinha esperto, e se não forem inscritos, tem vídeos novos todas as terças e quintas. Se inscreve aí, aciona o sininho e recebe notificação todos os vídeos que eu colocar aqui no canal. Beleza, galera? Valeu e até a próxima!